É importante a gente saber que a ideia de um santuário celestial ou de santuários celestiais é uma ideia compartilhada pela cultura do Antigo Oriente Próximo, a cultura que cercava Israel. Então você tem, por exemplo, achados arqueológicos que confirmam, tem figuras de templos celestiais, de deuses babilônicos, por exemplo. A adoração celestial acontecendo de uma maneira paralela à adoração terrestre daquele Deus. Na realidade, se alguém pensa que por fazer algo ele vai acrescentar méritos à sua vida, é ofensivo a Deus. É como estar dizendo para Deus que a morte de Cristo na cruz não foi suficiente. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma penitência, eu tenho que fazer jejum, ou eu tenho que pagar alguma promessa, ou eu tenho que devolver meus dízimos, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Na verdade, qualquer pensamento desse tipo é ofensivo, porque diminui a obra de Cristo. Então, dentro do período das 70 semanas, que começou em 457, que vai terminar no ano 34, ocorreria a unção do santuário. A unção ocorreu por ocasião da ascensão de Jesus, e esta ascensão foi no ano 31 da nossa era. Agora, a pergunta que se faz é, ungir o Santo dos Santos. Para que vai ungir o Santo dos Santos? Depois que ele recebeu o encargo sumo sacerdotal, ele começou ali uma obra de mediação em nosso favor. Ali ele apresenta os méritos de sua vida sem pecado e de sua morte expiatória sobre a cruz diante do Pai e aplica ao pecador penitente os benefícios de sua expiação. O livro de João diz que onde tem o amor não existe temor. Se eu tenho Jesus como meu advogado e o Pai como meu juiz, eu não vou ter temor. Portanto, eu queria chamar a atenção para a fé e a segurança que nós temos no santuário celestial. Pensar em um local real e funcional em algum lugar da vastidão celestial pode ser uma tarefa desafiadora para a imaginação humana dentro do contexto de pecado no qual nos encontramos. Não bastasse isso, a teologia adventista ainda discorre sobre um ministério especial que Jesus foi realizar no céu após sua morte e ressurreição, e está nesse espaço celestial intercedendo e trabalhando por nossa salvação, utilizando os méritos de seu sacrifício para nos livrar do pecado. Assim como os rituais diários que aconteciam no deserto israelita apontavam para um sacrifício que ocorreria nos evangelhos, será que o ritual anual, chamado de Dia da Expiação, não teria também alguma ligação com o ministério do Messias? Quais aspectos podemos ver nos escritos proféticos de Daniel, bem como na carta aos Hebreus, que podem lançar alguma luz nesse ministério? Essas e outras dúvidas serão respondidas no programa que começa agora. Deve ser observado que o texto menciona 70 semanas. Agora, 70 semanas literais? Naturalmente, não. Nenhum intérprete entende que estas semanas devam ser interpretadas de maneira literal. Por quê? Porque as especificações da profecia exigem um tempo muito maior. Então, todos entendem que aqui nós estamos diante de um período de 490 anos. São 70 vezes 7, são 70 semanas, cada semana tem 7 dias, então 70 vezes 7, 490. Então nós estamos aqui falando de um período de 490 anos. Então é dentro deste período que esse santo dos santos que é mencionado aqui seria ungido. Se teve início no ano 457, você é conduzido aqui até o ano 34 da nossa era. Não, esse seria o 33. Mas lembrando que numa conta normal, sem levar em conta outros detalhes astronômicos, não existe o ano zero. Então, na conta que você faz, você acrescenta mais um. E nós chegamos até o ano 34. Então, entre 457 antes de Cristo e o ano 34 depois de Cristo, o santuário seria ungido.
E aí então vem a questão, como determinar, como nós entendemos, quando é que Jesus morreu? Em geral, alguns dizem no ano 30, outros dizem no ano 33, alguns defendem mais o ano 33. Alguns estudos recentes, conduzidos pelo senhor Juarez de Oliveira, e ele utilizou para isso cálculos matemáticos, astronômicos, tendo dedicado aí muitos anos a esta sua pesquisa, ele demonstra que a morte de Jesus ocorreu no ano 31 da nossa era. Tendo ocorrido a morte de Jesus no ano 31, então, naturalmente, a ascensão de Cristo também aconteceu no ano 31. Então, o ano 31 já está aqui quase no final do período dos 490 anos, de Daniel 9:24. Então, dentro do período das 70 semanas, que começou em 457, que vai terminar no ano 34, ocorreria a unção do santuário. A unção ocorreu por ocasião da ascensão de Jesus, e esta ascensão foi no ano 31 da nossa era. Agora, a pergunta que se faz é, ungir o Santo dos Santos. Para que vai ungir o Santo dos Santos? Quando nós voltamos ao original, quando Moisés ungiu o santuário, na realidade, a unção foi para inaugurar o santuário. É a dedicação do santuário para que agora ele comece a entrar em funcionamento. Então, o que a profecia de Daniel 9:24 está dizendo é que Jesus, em algum momento, iria ungir o santuário celestial para dar início à sua obra sacerdotal. E isto aconteceu no ano 31 da nossa era, logo após a ascensão de Jesus. E nós temos esta imagem da entronização de Cristo lá no livro do Apocalipse, nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Os especialistas chamam esta visão aqui, é a visão da sala do trono, capítulos 4 e 5. O trono de Deus é apresentado e depois nós somos, no capítulo 5, apresentados ao Cordeiro que está no meio do trono. Então, esses dois capítulos não podem ser separados. E aqui nós temos uma linguagem, não de juízo, nós temos aqui uma linguagem de entronização. Então, Jesus é entronizado. Entronizado para quê? Para prosseguir com a sua obra em favor da humanidade, como sumo sacerdote, conforme foi mencionado na carta aos Hebreus. No livro de Daniel existem algumas profecias que descrevem um santuário onde o Messias iria realizar uma obra de purificação para lidar com os pecados e conciliar a justiça divina com sua graça e misericórdia. Esse santuário, porém, é trabalhado por muitos estudiosos como sendo algo etéreo, algo que representa apenas um conceito ou ideal, ao invés de um local que realmente exista e desempenha um papel fundamental na história de cada criatura do universo. As profecias do Antigo Testamento falavam de um sacerdote e rei. O livro de Hebreus testifica desta realidade. O escritor de Hebreus procura convencer os seus leitores de que, com a ascensão de Cristo para o céu, para junto do Pai, para o trono de Deus, nós temos agora um sacerdote, um sumo sacerdote, superior aos sacerdotes que oficiavam no santuário terrestre. O escritor de Hebreus quer convencer os seus leitores de que nós temos agora um sumo sacerdote superior, com um sangue superior a oferecer, por causa de um sacrifício maior, completo e definitivo. Ele é ministro de um santuário superior, que é o santuário celestial, o grande e original do qual o terrestre era uma cópia, pálida e esmaecida, e também ele é mediador de uma superior aliança baseada em superiores promessas. Durante muito tempo, eruditos do Novo Testamento, especialmente especialistas no livro de Hebreus, tentaram entender as descrições do sacerdócio de Cristo e do santuário celestial presentes no livro com base em um transfundo cultural platônico e filônico. Ou seja, os eruditos acreditavam, muitos eruditos acreditavam que o escritor de Hebreus estava profundamente influenciado pela filosofia idealista, dualista de Platão, do modo como foi sistematizada por Filo, filósofo judeu alexandrino, que procurou fundir a perspectiva bíblica hebraica com a concepção filosófica platônica grega. Hoje,
um grande número de eruditos tem se afastado desta compreensão e tem entendido que o verdadeiro transfundo cultural e que influenciou positivamente o escritor da Epístola aos Hebreus é o Antigo Testamento. Então, quando o escritor de Hebreus fala de um santuário no céu, ele não está se referindo a algo semelhante ao mundo das ideias platônico. Ele não está se referindo a algo sem materialidade, algo desprovido de matéria, como na perspectiva alegórica de Filo de Alexandria. Ele está seguindo aqui uma perspectiva hebraica, de que existe de fato um santuário no céu real, material, onde Deus está, que Deus escolheu para ser o centro de comando, para ali fixar o seu trono. Então esse é um ponto que é importante de ser ressaltado. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que há de fato um santuário no céu, que isso não é uma alegoria, que isso não é uma perspectiva metafórica ou uma visão, uma concepção dualista ou alegórica influenciada pela filosofia grega. Nós acreditamos que o escritor de Hebreus, de fato, estava falando de um santuário real no céu. Não faria qualquer sentido Cristo ter ascendido ao céu materialmente, com um corpo glorificado, mas o corpo de carne e ossos, o corpo da ressurreição, para entrar num santuário desprovido de substância material ou de realidade, concretude e tangibilidade. Nós acreditamos que há no céu um santuário tangível, né? E ali, dentro de uma estrutura espaço-temporal, Cristo realiza sua obra, faz avançar sua obra de redenção em nosso favor. Então, Jesus, tendo ungido o santuário celestial no ano 31, iniciado o seu ministério sumo sacerdotal no ano 31, então ele deu início àquilo que corresponderia ao ministério diário no santuário levítico. Então, e qual é este ministério que Jesus iniciou? Como diz Hebreus 7:25, Jesus vive sempre para interceder pelos seus filhos. Então, é um ministério de intercessão. Como sumo sacerdote, ele intercede em favor de seus filhos. E nesse processo de intercessão, naturalmente, está envolvida a concessão de perdão, de perdoar pecados, também de orientar a sua igreja, dirigir a sua igreja, de enviar o seu Espírito para abençoar os seus filhos. Então, esse é o ministério que Jesus realiza, que iniciado no ano 31, a partir da sua ascensão. Agora, até quando? Na realidade, até que Jesus termine a sua obra no santuário celestial, ele vai estar realizando o ministério de intercessão, de perdão, de orientação da igreja e tudo mais. Mas há um ponto no tempo em que Jesus acrescenta uma obra adicional para equivaler ao ministério anual do santuário levítico, que é o dia da expiação. Então, em algum momento, assim como o ano 31 marcou o início desta obra de intercessão de Cristo, então há um momento para iniciar também o ministério anual. E nós entendemos que este momento no tempo foi o ano de 1844. O que aconteceu aqui? Na realidade, aqui é o final do mais longo período profético que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Isso nos remete para a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, que fala das 2.300 tardes e manhãs, que deve ser interpretada simbolicamente e não literalmente. E por que deve ser interpretada simbolicamente? Bom, em primeiro lugar, nós estamos num contexto simbólico. Nós vemos ali um carneiro, depois um bode que tem apenas um chifre, e esse bode vem correndo sem tocar no chão, depois vem falando de um chifre pequeno e assim por diante. Então, o contexto é simbólico. E aqui nós temos unidades de tempo que também não são normais e uma quantidade que também não é normal. Nenhum israelita no passado se expressava desta forma. E nem no presente ninguém se expressa dessa forma. Então, isso já aponta para o simbolismo envolvido no número. Então, 2.300 tardes e manhãs, se nós considerarmos que no relato de Gênesis da criação, a tarde e a manhã formavam um dia, então nós diríamos 2.300 dias. E se é um dia simbólico, cada dia
corresponde a um ano literal. Então, um período de 2.300 anos, que se iniciou simultaneamente com as 70 semanas. As 70 semanas, tendo iniciado no ano 457 a.C. e terminado no ano 34, fazendo uma conta básica, faltam 1.810 anos, que você acrescenta a 34 e alcança 1.844. Então, em 1844, ao finalizar este período profético mencionado em Daniel 8,14, teve início uma obra que o próprio versículo de Daniel 8,14 define como uma obra de purificação do santuário. E o que acontecia no dia da expiação? A purificação do santuário. Então, nós vamos ter aqui a purificação do santuário, só que não do santuário terrestre, que o santuário terrestre já deixou de existir desde que foi destruído no ano 70. Então, nós estamos falando de quê? Do verdadeiro santuário, capítulo 8, verso 2 de Hebreus. O verdadeiro santuário que o Senhor mesmo edificou, não foi o homem. Então, Jesus vai iniciar uma obra especial de purificação. Durante o ano, no decorrer das festividades e rituais de Israel, havia o dia da expiação, um dia onde todos os pecados acumulados no santuário seriam expiados de uma vez por todas para que o tabernáculo voltasse a ser limpo. Da mesma forma que Jesus assumiu o papel de oferta lá na cruz, cumprindo os sacrifícios exigidos, ele também assumiu o papel de sumo sacerdote para fazer um trabalho de purificação e expiação no santuário celeste de uma vez por todas. Muito bem, de tudo aquilo que nós vimos sobre a doutrina do santuário, começando lá com a luta entre o bem e o mal no Monte do Éden, onde Lucifer era o querubim cobridor, sem dúvida uma teoria muito interessante, muito linda e nos traz conhecimento, mas um conhecimento teórico das Sagradas Escrituras. Que aplicação teria para a minha vida hoje? Muito bem, primeiro, o santuário, o tabernáculo, ele é um tipo do corpo de Cristo. O cordeiro também era tipo, não antítipo do corpo de Cristo. O cordeiro. O santuário também é um antítipo de Cristo. O sacerdócio também era um antítipo de Cristo. O livro de Hebreus deixa isso aí muito claro. Portanto, tudo aquilo que ocorreu lá, se era um antítipo do que tinha a ver com Cristo, todo aquele cerimonial lá tem uma aplicação no que Cristo está fazendo agora, o que Cristo está fazendo nesse momento. Eu mencionei há um tempo atrás, no programa anterior, que nós estamos vivendo hoje no grande dia da expiação. Não foi mencionado no programa, mas no dia da expiação não era somente os 2 bodes, o que caía a sorte por Jeová e por Azazel, que eram sacrificados ou participavam da liturgia daquele dia. Mas a liturgia do Cordeiro da Manhã, o Cordeiro da Tarde, a oferta pelo pecado seguia ocorrendo na mesma normalmente. Portanto, ocorria uma expiação, mas simultaneamente ia ocorrendo o processo de perdão dentro do santuário. Nesse momento, eu entendo que o meu Senhor Jesus está fazendo um processo de purificação, tirando os pecados do santuário. Mas ele não deixou de interceder. O livro de 1 de João, capítulo 2, verso 1, diz: Filhinhos meus, escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se pecamos, temos um advogado. Temos um sacerdote que está intercedendo. À medida que ele está fazendo uma purificação do santuário, ele está intercedendo por mim. Não um Salvador que entrou lá para o templo e ficou lá de mãos cruzadas. Está fazendo um trabalho de intercessão. No antigo Israel, o sangue do Cordeiro que intercedia, o que limpava dos meus pecados, purificava os meus pecados. Agora o sangue de quem? O sangue de Jesus. E alguém perguntou, mas onde é que está esse sangue de Jesus? Cada vez que ele entra no santuário, ele levou um corpo humano. Ele leva o sangue nas suas artérias para dizer, esse sangue, Pai, eu estou oferecendo em favor de Paulo dos Santos. Portanto, como diz o Hebreus capítulo 8, agora bem, o ponto principal que nós viemos dizendo é que temos um sumo sacerdote, o qual se sentou à direita do trono da majestade do céu, ministro do santuário. Ele está lá ministrando em meu favor. Que paz, que segurança me dá saber que ele está ministrando em meu favor. Agora, o que está envolvido nesta obra de purificação do santuário celestial? Está envolvido o juízo do seu povo. Mas como assim? O povo de Deus não é julgado. Aqui entra uma questão que algumas pessoas têm verdadeiro pavor quando se menciona o juízo. De fato, nenhum verdadeiro cristão precisa ter medo do juízo. Na realidade,
Há um ditado popular no Brasil que diz: quem não deve, não teme. Então, no contexto do nosso relacionamento com Cristo, se nós estamos utilizando a terminologia bíblica, com a nossa vida oculta com Cristo em Deus, nós não temos nada a temer. Porque no capítulo 7 de Daniel, você observa o seguinte: o juízo sempre é mencionado logo após a referência ao chifre pequeno. Faz referência à ação do chifre pequeno e fala do juízo. E agora nós temos o resultado do juízo. E qual é o resultado do juízo? Você chega no verso 26 de Daniel 7, para o destruir e o consumir até o fim. Está falando de quem? Do chifre pequeno. No verso 26. E o verso 27? O verso 27 é: os santos do Altíssimo possuem o reino. Qual é o resultado para os santos do Altíssimo? Bênção. Qual é o resultado para o chifre pequeno, que é inimigo de Deus, inimigo do seu povo? A destruição final, definitiva. Agora, e para o povo de Deus? O reino. Então, aspecto positivo do juízo, o reino. Aspecto negativo do juízo, destruição definitiva. Para quem é a destruição? Para quem é inimigo de Deus. Para quem é o reino? Para quem é amigo de Deus. Por que tem medo? Então, o único medo que a pessoa tem que ter é de não estar mantendo a sua aliança com Deus. Porque se mantém a aliança com Deus, estou tranquilo. Se não mantém a aliança, bom, aí, irmão, era o que acontecia em Israel no dia da expiação. Quem não afligisse a sua alma seria cortado no meio do povo. Por quê? Ele não entrou no espírito do dia e ele não se prevaleceu dos benefícios da mediação sacerdotal que aconteceu durante o ano inteiro. Então, ali no dia da expiação, que era o dia de juízo para Israel, simplesmente era o quê? Vamos sacramentar aqui aquilo que foi a sua escolha. Você escolheu de não ser abençoado por tudo que aconteceu no santuário. Então, você vai ser eliminado do meio do povo. Então, nós trazemos isso para os dias atuais. Jesus está no santuário celestial à sua disposição. Você não se beneficiou disso, você fez uma escolha. Então, o juízo é contra você. Agora, você fez a escolha de aceitar a mediação de Cristo e de manter a sua aliança com Ele. O juízo é a seu favor. Uma oportunidade, uma menina me consultou referente ao juízo, onde estava ocorrendo a purificação do santuário, e ela mencionou: pastor, eu temo muito o juízo. Eu digo: eu não temo juízo. Por quê? E ela disse: por que você não teme juízo? Olha, eu não temo juízo por duas razões. Primeiro, o juiz é meu pai e o advogado é meu irmão mais velho. Se você tivesse teu pai como juiz num tribunal e teu irmão mais velho como advogado teu, você temeria alguma coisa no juízo? Claro que não. E eu entendo que eu tenho como juiz meu pai, Deus, meu pai, e meu advogado é o Senhor Jesus. Portanto, eu não devo temer. O livro de João diz que onde tem o amor não existe temor. Se eu tenho Jesus como meu advogado e o Pai como meu juiz, eu não vou ter temor. Portanto, eu queria chamar a atenção de meus telespectadores para a fé e a segurança que nós temos no santuário celestial. Entrarmos ali através da fé. O livro de Hebreus diz que nós podemos ter acesso ao trono da graça ali, para todo o socorro, para tudo aquilo que nós precisamos. Por quê? Temos como juiz nosso pai, como advogado nosso irmão mais velho. Claro que se eu tivesse meu pai como juiz e meu irmão como advogado, eu não me aproveitaria, eu não envergonharia eles, trataria de ter uma conduta pertinente àquilo que eles esperam de mim. Então, o verso 26 do capítulo 7 de Daniel diz assim: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e para o consumir até o fim. Então, observe que o resultado da ação do tribunal celestial será extremamente negativo para quem? Para este poder político religioso simbolizado por um chifre pequeno. Agora, o verso 27, ele é maravilhoso. Ele diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, observe que este é um resultado
totalmente positivo do juízo. Em favor de quem? Dos santos do Altíssimo. Por aqueles que mantêm a sua fidelidade, a sua lealdade, aqueles que se mantêm leais à sua aliança com Cristo. Então, o juízo não tira o sono daquele que se mantém fiel, leal a Cristo, mantém a sua aliança com Cristo. Então, ele dorme em paz, ele dorme tranquilo, não confiando em si mesmo, não confiando em méritos próprios, mas confiando na obra que Jesus realizou por ele na cruz do Calvário e na obra que Jesus continua realizando em seu favor no santuário celestial como seu intercessor, como seu sumo sacerdote e também como seu juiz. Porque o papel do juiz no Antigo Testamento, e é nessa perspectiva que deve ser analisado quando nós falamos do juiz celestial, nós precisamos pensar no trabalho do juiz do Antigo Testamento. O que é que ele fazia? Ele condenava o perverso, ele condenava o ímpio e ele vindicava o justo. Por isso é que o salmista frequentemente clamava a Deus para que o julgasse, porque ele confiava em quê? Em que Deus iria vindicar a sua causa diante das acusações dos perversos. E aqui no capítulo 7 do livro de Daniel, nós encontramos o chifre pequeno, que é o grande inimigo de Deus e do seu povo, que persegue e que mata e que prevalece, os santos são entregues nas suas mãos, até que Deus põe um fim a este estado de coisas. E onde é que Deus põe um fim a esta situação? No juízo celestial, vindicando os seus santos e concedendo a eles agora o reino eterno. Este reino que pertence a Cristo, mas que Cristo compartilha com os seus santos. E agora então se cumpre aquilo que Jesus mencionou nos evangelhos: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero fazer um apelo a todos os telespectadores para que façam de Deus seu Pai, façamos de Jesus o nosso irmão mais velho. Ele está nesse momento purificando o santuário, mas ao mesmo tempo Ele está intercedendo por mim. Quando tenhamos nosso Pai como juiz, segurança é que nosso Pai é o juiz, e nosso irmão mais velho, nosso advogado, nós entraremos no dia da expiação, no dia do juízo, no santuário celestial, no trono da graça, para alcançar socorro sem temor, mas com muita confiança, com muita segurança e com muita alegria. Cristo reuniu em sua pessoa ambos os ofícios, o ofício de rei e de sacerdote. Ofícios estes que estavam separados no antigo Israel. Jesus, ele representa perfeitamente o homem diante de Deus e Deus diante dos homens. É claro, a sua morte foi algo central no processo da salvação, mas o trabalho de Cristo não termina com a sua morte. A sua ressurreição é absolutamente necessária para que ele ascenda aos céus e continue o seu trabalho, agora na condição de um sumo sacerdote, na condição de um intercessor em nosso favor. O cenário do capítulo 8 de Hebreus é o santuário celestial. Ele tem algo a oferecer no santuário. Então, o santuário aqui é um lugar onde Jesus oferece algo. E qual que é o contexto? O contexto do capítulo 8 é o estabelecimento da nova aliança. A nova aliança inclui a entrada de Jesus Cristo no santuário celestial pelo seu próprio sangue.